Iniciaremos agora a sessão 7 desse evento, que vai tratar de diversidade nas companhias. E eu convido ao palco para moderar esse painel a Manuela Alves, superintendente de pessoas da B3. Por favor, Manuela. E eu convido aqui as panelistas e os panelistas que se juntarão a Manuela. Camila Okata, gerente de soluções do Banco do Brasil. Cíntia Oliveira, Global Head de ESG da CIET. O Daniel Perigo, gerente de pessoas do Grupo Fleury. E o Denis Roman, sócio fundador e consultor sênior da Blendon. Passo aqui a palavra, Manuela, por favor. Obrigada. Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas ao painel aqui que a gente vai falar sobre diversidade e os impactos das iniciativas que as empresas estão fazendo nos índices, principalmente nos resultados das empresas. É uma honra o convite, muito obrigada. Eu queria agradecer aqui. Para a B3 é sempre um prazer a gente falar sobre esse tema, um tema que, para a gente, é estratégico, faz parte da nossa estratégia de negócios. Obrigada também aqui aos panelistas que estão aqui comigo, é um prazer conhecê-los. E acho que a ideia é a gente começar, então, esse bate-papo, fazer algumas perguntas aqui, principalmente do que vocês têm visto, das tendências, das práticas e das aplicabilidades do tema de diversidade e ESG que vocês estão avançando tanto nas empresas. Vamos lá, então. Eu vou começar aqui uma pergunta de aquecimento para todos vocês, assim, e aí a gente vai direcionando aqui as perguntas, tá? Eu queria saber como cada uma das organizações aqui definem a diversidade hoje, né? Quais são ali as principais dimensões que são prioritárias na estratégia de vocês e como que isso tem se traduzido nos últimos anos nos indicadores nas políticas internas. Fiquem à vontade para falar. Bom, vou começar, então. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. É um prazer poder participar do evento e dividir as experiências do Grupo Fleury. Bom, falando sobre diversidade e inclusão, né, no grupo a gente fala muito sobre a valorização das diferenças e como isso pode se refletir na criação de ambientes mais respeitosos e inclusivos para que as pessoas possam ser quem elas são, né, dessa maneira, trabalharem e produzirem no melhor que elas podem ofertar para a empresa, né. O programa do Grupo Fleury ele é um programa estruturado, a gente já trabalha há alguns anos nessa temática, né. Nós trabalhamos com algumas prioridades, que são gênero, raça e etnia, pessoas com deficiência, geracional e LGBTQIAPN+. Então, são 5 dimensões priorizadas, né? E o programa ele tem alguns pilares. O primeiro pilar é o pilar do posicionamento. Então, é onde a gente deixa claro para a companhia e para os nossos stakeholders que diversidade, equidade e inclusão são coisas importantes para nós, e isso, então, se reflete em políticas específicas do grupo, no código de confiança da companhia, que é o nosso código de conduta, e outros documentos, e também nos compromissos voluntários, né, relacionados à diversidade e inclusão que a empresa se filiou, né. O outro ponto é o ponto do letramento, né. Então, a gente tem bastante material e trilhas de diversidade, equidade e inclusão na nossa universidade corporativa, que começam no onboarding dos colaboradores, né. Temos as etapas relacionadas à comunicação, né, onde temos as campanhas, cartilhas, uma atuação muito forte dos grupos de afinidade. Temos 5 grupos de afinidades, representando cada um dessas temáticas priorizadas, né. E a grande ideia, né, é que isso, na verdade, gere mudanças em processos e políticas internas do grupo, né. E a gente tem desenvolvido ali iniciativas relacionadas a vagas afirmativas nos processos de atração e seleção, mudanças em critérios de atração e seleção nos programas de estágio, de trainees da companhia. Também mudamos alguns procedimentos relacionados às nossas políticas internas, então temos um programa de enfrentamento a todas as formas de violência, mudamos os nossos programas de saúde para que eles se tornem mais
inclusivos para todos os tipos de configurações familiares, e também desenvolvemos ali planos de mentoria e aceleração de carreira para esses grupos, né? E o monitoramento, né, que é por meio de indicadores, as próprias manifestações que acontecem no canal de confiança da organização, que mostram também como estamos evoluindo nesse sentido, né, e até a criação de metas que hoje fazem parte do PLR de toda a companhia, né. Então, a diversidade é algo extremamente importante. Somos uma empresa que temos a diversidade presente, né, começar pela diversidade cultural, né, porque pela capilaridade que nós temos no país, em 14 estados, mas é algo que a gente tem construído já há alguns anos, né, gradualmente, para que isso se torne cada vez mais relevante para o negócio. Olá, boa tarde. Eu sou Cíntia Oliveira, sou uma mulher negra, gosto de me autodescrever, sei que tem pessoas aí na transmissão. Sou uma mulher negra de cabelo crespo, meu cabelo está crescendo, então está com um blackzinho. Estou levemente maquiada, com um vestido preto, tênis preto, um blazer preto, e uso óculos de grau, também com armação preta. Minhas unhas estão pintadas de azul, com o dedo anelar de vermelho, porque o meu sobrinho é fã de Homem-Aranha e ele pediu para eu pintar a minha unha de azul e vermelho, que são as cores favoritas dele. Puxando um pouco, né, do que o colega aqui trouxe, na CIT. A CIT já é uma empresa com mais de 30 anos, né, de existência. É uma empresa nacional com foco em desenvolvimento de software, mas a gente já está transitando, né, para soluções digitais, transformação tecnológica com a chegada da inteligência artificial. Ela foi fundada em Campinas. Os fundadores estão até hoje, né, na empresa, e a gente tem como um dos pilares a educação. Já estamos em mais de 25 países, com aproximadamente 8.000 funcionários. Então, a parte de diversidade cultural, para a gente, também é muito relevante. Os fundadores não imaginavam, né, que a gente ia chegar tão longe, sendo uma empresa nacional, então a gente também tem muito orgulho de falar que somos brasileiros e que estamos aí em vários continentes. Os pilares que os marcadores sociais que a gente trabalha atualmente são 4, né? Então a gente fala de gênero, raça, etnia, pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIAPN+. A gente também tem os grupos de afinidade para cada um desses marcadores. Temos também metas, tanto de contratação quanto de desenvolvimento. Então, atuamos com programa de jovem aprendizes, estágio, vagas afirmativas, vagas exclusivas e programa de aceleração de carreira e desenvolvimento para grupo subrepresentado, justamente porque a gente acredita que a educação é o que faz a diferença. E, atualmente, inclusive, a gente está com 400 vagas de estágio abertas e a gente tem muita intencionalidade, tanto para a nossa base da pirâmide, mas com foco na contratação, né, de pessoas de grupos subrepresentados. Então, acho que isso é um pouquinho de como que a gente vem atuando. Um dos nossos valores é a diversidade nos fortalece. Então, diversidade e inclusão não é algo que a CIT começou a fazer a partir de 2019, né, com toda a questão do George Floyd, que mobilizou, né, o mundo inteiro. Mas é algo que há mais de 15 anos a CIT já vem trabalhando ativamente em relação a esse tema. Então, faz parte do nosso DNA, da nossa cultura, e a gente acredita que é a diversidade e inclusão, né, a equidade, que traz a inovação. Então, pensando numa empresa de tecnologia, não dá para falar, né, sobre inovação tecnológica, inovação digital, sem falar de diversidade e inclusão, principalmente sendo uma empresa brasileira, onde mais de 50% do Brasil, né, é autodeclarado de pessoas negras. Então, para a gente é fundamental falar de diversidade e inclusão como um pilar estratégico. Boa tarde. Para o Banco do Brasil é uma honra participar desse painel. Muito obrigada. E, fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher oriental, né, com cabelos medianos, de 1,62 m. Eu estou vestindo um vestido branco com flores azuis, sandália preta e um óculos de armação azul. Tá? Para a gente, diversidade não é só quem somos, mas também como performamos. Né? Então, a nossa governança e o plano de sustentabilidade, que lá no banco a gente chama de Agenda 30BB, garantem
essa escala, né, a perenidade, os KPIs de negócios, que são conectados com os nossos compromissos públicos e as ações estruturantes, que sustentam inovação e competitividade, né? Então, diversidade é o vetor de inovação, sustentabilidade e competitividade, que está inserido dentro da nossa estratégia e do nosso plano de sustentabilidade, né? O nosso CA e o nosso CD é o mais diverso do mercado, né? Isso está traduzido no índice Diversa. A gente tem 50% de mulheres no nosso CD e 44% de mulheres no nosso CD. Né? Nós priorizamos as dimensões como gênero, raça, pessoas com deficiências, neurodivergentes, LGBTQIAPN+, gerações, interseccionalidade, tudo dentro, né, como os nossos marcadores, e isso vem sendo traduzido dentro de normativos, de indicadores, dentro dos nossos comitês, e está sempre alinhado com a nossa estratégia corporativa e o nosso plano de sustentabilidade. E a gente mede as evoluções através de KPIs e de painéis ASG, né? E a nossa Agenda 30 ela é reportada semestralmente e revista anualmente. E, além disso, a gente também é signatário de compromissos com o Pacto Global da ONU, né? Como Elas Lideram, Raça é Prioridade, Salários Dignos, e, recentemente, a gente implementou o nosso protocolo antidiscriminação. Obrigada. Boa tarde. Eu sou um homem branco de 1,70 m. Os poucos cabelos que me restam eram castanhos. Queria que ficassem grisalhos, mas estão indo embora antes. Eu estou vestindo um paletó bege, uma blusa polo laranja, extremamente característica da Blendon, calça jeans. E aqui, já para falar, eu brinquei que até para falar de diversidade, a gente deu diversidade. A Blendon é uma empresa é uma PME, bem mais P do que M. É uma empresa hoje na faixa de 40 pessoas. A gente foi fundado em 2018 por dois homens brancos. Nós dois fomos sócios dessa casa onde estamos aqui hoje, fomos sócios da MZ. Só que a gente tinha diversidade. Já lá de largada a gente já tinha algumas diversidades, desde formação, jeito de pensar, o que era bom, porque se fossem dois iguais, acho que não daria tão certo. Duas pessoas diferentes já aumentava o alcance da equipe. O nome Blendon vem de blend, vem de mistura. O on para ser uma questão ativa, e uma das coisas que a gente sempre buscou de largada era a gente precisava de pessoas com outros backgrounds, com outras formações, e assim a gente nasce. Mais especificamente, olhando para a forma clássica de diversidade, há uns anos atrás, quando chega o mês do orgulho LGBTQIA+, o pessoal apresenta a marca, eu olhei e falei, não, é greenwashing. Melhor, é rainbow washing. Por um motivo muito simples. A gente não discute isso aqui até agora. A gente é muito pequeno, está correndo atrás dos projetos, e a gente não teve tempo de fazer esse tipo de discussão. Então, ali nasce um dos projetos, que é um dos projetos mais importantes da Blendon, que chama Agenda Diversidade. É uma agenda tocada pelas equipes, onde a gente discute com periodicidade sobre os temas de diversidade. E eu acho que isso, para a gente, tem uma relevância muito grande. Porque, na agenda de diversidade, a gente fala de todos os aspectos possíveis, desde da questão de gênero, questão de raça, questão de capacitismo. A gente fala com... Só que a gente incorporou, principalmente no nosso código de conduta ética, uma questão muito forte de respeito. Que eu acho que o ponto central da agenda é uma agenda de respeito, onde a gente conseguiu abolir algumas coisas que aconteciam, às vezes, num bastidor, um comentário que, às vezes, vem de um racismo estrutural, vem de questões que são arraigadas na nossa cultura, mas que, se a gente não for treinado, a gente não evolui. E para a gente, acho que a melhor expressão desse sucesso da agenda de diversidade é se a gente olhar hoje para o nosso time. Muitos gestores de RH morrem de medo da geração Z. Falam, não, é difícil trabalhar com esse time, eles não param nos lugares onde eles trabalham, é difícil engajar.
a gente tem um engajamento alto. Temos numa empresa que fundada em 2018, a gente tem alguns geração Z já com 5 anos de casa e de diversas etnias, mais orientação sexual diversa, gênero diverso, formação diversa, linha de pensamento diversa. Acho que esse foi o nosso marco. Eu não vou falar muito mais, mas acho que o nosso grande ponto foi, se a gente não tivesse trabalho, olhando para trás, a gente enxergou que a gente queria era um walk the talk. Não queria falar de aparecer com o meu loginho para a Semana do Orgulho LGBTQIA+, e falar o seguinte: a gente não discutiu isso aqui dentro. Não é válido, ponto. Só que o principal efeito que eu vejo, acho que a gente consegue engajar e manter muito melhor o nosso time em função de ter criado um ambiente de respeito, um ambiente que as pessoas falam assim: opa, vou pensar 2 vezes antes de trocar. Legal. É muito bom ouvir, né, vocês que, enfim, estão no índice também e têm práticas super sólidas de equidade, de inclusão e diversidade. Na B3, a gente também trabalha esses 5 públicos, prioritariamente. Recentemente, a gente começou a olhar para religião também, outros tipos de inclusão, mas também no lugar da diversidade de opiniões, trazendo mais questões para a mesa, de fato, mas esses também são os nossos 5 públicos prioritários aqui que a gente trabalha intensamente. Danilo, você falou de várias práticas que vocês têm no Fleury. Eu queria saber, principalmente, né, você falou de meta, que impacta a PLR, na B3 a gente também tem um pouco disso. Como que vocês medem os indicadores? Quais são esses indicadores que vocês acompanham? Bom, Manuela, a gente tem alguns painéis de indicadores. Quando a gente define o plano estratégico da companhia, a gente define o plano estratégico ESG, né? E a gente junta os interesses da companhia, junto com os estudos de materialidade, que a gente faz junto com os nossos stakeholders. Diversidade, equidade e inclusão é um dos temas priorizados. E a gente, então, foi entender, considerando os indicadores demográficos da companhia, né, e o que a gente tinha de representatividade, onde a gente precisava avançar, né? E a gente tem uma característica ali no grupo: a gente tem muita representatividade, né, em geral, ali, principalmente em relação a pessoas negras e mulheres, na companhia como um todo, mas isso não se reflete necessariamente nos cargos de liderança. Então, hoje, os nossos maiores esforços estão em aumentar a representatividade nos cargos de liderança, né, e na preparação ali de um pipeline de pessoas que representam esses grupos para que possam assumir esses cargos de liderança. A nossa meta é uma meta interseccional, ali, olhando para raça e gênero, de aumento de mulheres negras em cargos de liderança na companhia, né. Então, a partir disso, a gente estrutura os dashboards de diversidade, né. Então, a gente tem o dashboard de gênero, de raça, de pessoas com deficiência. Então, a gente vai olhar desde a representatividade na companhia, a representatividade nos cargos de liderança, o quanto a gente consegue, por exemplo, reter de mulheres pós-licença maternidade, o quanto a gente consegue de representatividade nos processos de promoção e contratação, sejam eles externos ou recrutamento interno. Então, a gente vai delineando ali esses indicadores de acordo com a necessidade, com aquilo que a gente quer entender. E a gente tem esses indicadores demográficos, né, mas a gente também olha em outros indicadores que medem ali o ambiente de trabalho, né. Então, a gente tem pesquisas ali de satisfação, onde a gente pergunta sobre o programa de diversidade, se as pessoas entendem que elas trabalham num ambiente que realmente é inclusivo. E a gente também olha para as manifestações que a gente recebe no nosso canal de confiança, né, que é o nosso canal de conduta. Então, a gente olha ali de uma maneira separada se a gente está tendo casos de assédio, de discriminação, preconceito, racismo, etc., né? E a gente junta todos esses elementos para que possam direcionar ali as ações que a gente precisa fazer, pensando em melhorias, né, em relação aos pilares priorizados no programa de diversidade. Legal. Na B3, toda a nossa liderança de coordenação até o CEO tem na sua meta individual, que impacta também PLR, aumento de representatividade. Aí a gente quebra dentro dos públicos quais são os principais gaps que cada um tem. Dá um trabalho, viu? Vou te falar, mas
fez muita diferença para a gente realmente colocar na meta dos líderes ali. Eles acompanham muito mais, priorizam, né, faz com que todo mundo se movimente para contratar mais pessoas de públicos subrepresentados. Camila, vou fazer uma pergunta para você. O Banco do Brasil é super, né, assim, enorme, está em todos os lugares, literalmente. Como que é tratar a diversidade e inclusão em todas essas localidades? Desafio, deve ser, né? Nossa, imagino, porque a B3 tem 3.500 funcionários, a maioria está em São Paulo, e já é um super desafio. A gente tem 100 mil, mas a gente tem, a gente trabalha, né, com escala, com consistência. A gente opera com um modelo matricial, né, governança central. A gente traz isso para dentro dos comitês. A gente tem grupos de escuta ativa. Então, isso tudo facilita e garante com que a gente consiga atingir todo o nosso público funcional, né? Isso acaba facilitando. Mas a gente também tem indicadores, né, que a gente coloca como meta para os nossos dirigentes, para facilitar, né, a compreensão. A gente tem programas de aceleração para esse público priorizado. Então, isso tudo para tentar acelerar essa agenda. Mas a nossa estratégia corporativa, ela já é construída de forma colaborativa, né? Já tem uma participação que acaba integrando toda essa pauta, né, de diversidade e inclusão para dentro do nosso plano de sustentabilidade. Constantemente, a gente faz, então, a escuta desses grupos auto-organizados, a gente tem conselhos consultivos, a gente revisa processos e está ali sempre divulgando, disseminando esse conteúdo. E a nossa Agenda 30, ela tem, como eu já tinha mencionado, né, tem reporte semestral, e, além disso, a gente faz prestação de contas, né, para as nossas instâncias de governanças internas do banco, o que também facilita a gestão. E a gente trouxe o tema DEI incorporado dentro das políticas de gestão de pessoas. Então, o indicador DJSI ele está dentro das metas ASG do plano diretor também. E, quando trata de fornecedores, a gente procura colocar dentro dos contratos cláusulas, né, de sustentabilidade e de direitos humanos, que estão disponíveis no portal do fornecedor BB, e que a gente assim, solicita a aderência às melhores práticas, né? Mas é um super desafio. E, olhando para isso, né, considerando que, inclusive, vocês têm regionalidade e tal, tem alguma dimensão ou práticas que não necessariamente refletem um índice, mas que vocês trabalham? Não, a gente trabalha para todo o banco. Todas aquelas prioridades a gente acaba colocando para todo o público. Não tem diferença por região. Boa. E aí, aproveitando para a gente falar um pouco de práticas, né, e para além do que as empresas estão acostumadas, até fazer uma pergunta para a Cíntia, né, porque vocês são uma empresa global com uma trajetória bem forte no tema, né, como você mencionou. Tem alguma prática internacional que você viu, o que vocês discutem, que pode ser, né, aplicada aqui no Brasil ou que ajude as empresas a acelerarem as agendas? Sim, acho que tem tanto prática internacional quanto até no Brasil que outras empresas atuam, e atualmente a gente não fala sobre, que é gerações, né? É um dos temas que, agora que a empresa tem 30 anos, então tem gente já com mais de 25 anos de casa, 20 anos de casa. Eu estou há 1 ano na empresa. Para eu chegar já foi um desafio, assim. Então, ainda mais com a geração que está chegando, né? A gente abrindo aí as portas para várias pessoas estagiárias. Então, acho que gerações vai ser um dos temas que a gente vai começar a trabalhar fortemente para os próximos anos, e a própria organização já tem nos pedido isso, assim, em que momento que a gente vai falar sobre esse desafio, né, de lidar com pessoas mais maduras e pessoas, né, ainda aprendendo, né, com nem tanta experiência assim no mercado de trabalho, que já é nativa digital. Então, a gente vai começar a falar fortemente sobre esse tema de gerações. E, na Europa, também se fala muito em questão de gênero, um olhar até para as mulheres, né, mais velhas, como as empresas podem apoiar a menopausa, o quanto que isso afeta o dia a dia, né, das mulheres, mãe solo, trabalho de fertilidade, né, o quanto que as empresas também podem apoiar em relação a esse tema. Então, acho que tem alguns temas também focados na saúde da mulher, que eu não conheço outras empresas que estão falando tão fortemente quanto tem avançado, né, na Europa, por exemplo. Mas também eu acho que o Brasil dá um baile em outros países, em vários temas, assim. Mesmo esse ano,
globalmente, foi um dos acordos que a gente fez, né? Independente de questões geopolíticas, qual é o DNA da organização e o que é inegociável para a gente. Então, independente, a empresa é brasileira, então, independente do que outros países estão falando, o que é importante para a gente? Eu acho que o Brasil mostrou fortemente que, né, a agenda ESG, diversidade e inclusão, não é só transacional, né? Não é algo também passageiro e, dependendo do governo, isso pode cair ou não. E é algo que também a gente aqui na CIT tem trabalhado, tem atuado com muita intencionalidade, e eu acho que mostra como uma boa prática para o restante também da organização e para os outros países. E tem países que ainda a gente também nem fala sobre, né? Então, quando eu vou falar com a China, por exemplo, a realidade é muito diferente, né? Então, alguns temas ainda é muito tabu. Quando a gente tenta falar sobre, mas aqui não é bem assim, tem uma diferença cultural também, né? Que acaba impactando na agenda como um todo. Então, em linhas gerais, acho que Europa tem muita coisa que a gente pode beber da fonte, principalmente pensando em pessoas com deficiência, até saúde da mulher. E, nos demais, eu acho que o Brasil serve como boa prática mesmo para o restante. Legal. Bom, a gente acho que falou muito na perspectiva das empresas, né, dos próprios funcionários, mas eu queria ouvir também do Denis, assim, o que você enxerga que para os investidores são pontos, práticas, indicadores reais que também dão segurança para eles? O que eles estão olhando, né, na verdade? Acho que essa é a pergunta. Eu enxergo que a gente está diante de um momento de transição muito grande, especialmente quando a gente olha com essa lupa de IFRS, S1. Eu vou contar um case que a gente está discutindo na Blendon desde o começo, porque qual a missão que eu dei para o grupo da Agenda Diversidade? Falei, a gente não vai fazer mais nenhuma discussão se vocês não discutirem materialidade financeira. Por quê? Para o investidor, acho que até hoje, muito investidor falou, legal, mas rainbow washing. Na cabeça de muito investidor passou, rainbow washing, que bonitinho, que bacana, que amamos as pessoas, temos raça, temos isso, temos aquilo, mas você vai olhar na prática e falar, e aonde isso cria ou destrói valor? O risco de não ter diversidade não é muito bem trabalhado. O ano passado a gente fez um benchmark, que a gente olhou assim, as principais empresas do Easy, várias delas tinham lá materialidade, tinham diversidade na materialidade, aí a gente vai lá e abre o formulário de referência. E teve lá, no formulário de referência, os fatores sociais. Cadê a diversidade no formulário de referência nos fatores sociais? Você fala, peraí, quem está errado, a materialidade ou o formulário de referência? Que aqui é mais um ponto da IFRS, a questão da desconexão. A gente vai ter que fazer as coisas conversarem, gente, não dá. O investidor... agora, se coloca no chapéu do investidor. Você olha um material... Não, materialidade, diversidade, tema material. Aí você olha outro material, você fala, diversidade não apareceu aqui. O que eu faço? Então, a gente vai ter que trabalhar isso muito melhor. A gente tem cliente... O ano passado, aqui na CGD, a gente trouxe a EGEA, que a gente indicou aqui para a equipe do Leandro. A EGEA tinha... O ano passado, eles colocaram no mercado um linked loan baseado em diversidade. Eles conseguiram discutir como diversidade afeta o negócio ao ponto de investidores investirem num linked loan, um linked bond. Então, esse tipo de discussão a gente vai ter que amadurecer. Aqui no painel anterior, a gente falou muito de esse tema tem que seguir a estrutura que a própria S1 traz. Como é que a governança enxerga esse tema? Como é que ter ou não ter diversidade, vários aspectos de diversidade afeta, do ponto de vista de estratégia, a minha organização. Esses últimos anos, com o movimento woke, anti-woke, a gente viu muito programa aí voltar muito rápido. Por quê? Porque talvez não tivesse bem fundamentado. A hora que você virar para o investidor e falar, amigo, se eu não tiver capacidade na minha empresa, imagina que uma empresa coloca produtos para público jovem, se eu não tiver uma estrutura que seja capaz de entender esse consumidor, será que a gente vai ter sucesso? Será que a gente vai construir nossos resultados dos próximos 20, 30 anos?
Então, eu enxergo esse movimento muito por aí. Se a gente não trabalhar essa questão de materialidade financeira, inclusive, esse é um tema que tende a perder relevância. Por quê? Porque a gente vai ter mais de 700 empresas no Brasil obrigadas a relatar um S1, S2. Primeiro ano vou falar só de clima, a boa parte delas, mas, na partir do segundo ano, ela elege os outros temas. Se eu não enxergo o tema de diversidade do ponto de vista qual é a relevância financeira, IFRS é categórica. Não tem materialidade financeira, não divulga. E agora, para pensar. Esse ano, a gente entrava no site da CVM, a gente tinha, até junho, tinha menos de 200 relatórios publicados. A gente vai ter mais de 700. Então, a gente tem um gap, uma oportunidade muito grande de trabalhar esse tema. Ele é um tema sensível para várias empresas. Só, às vezes, não é muito bem trabalhado sobre essa métrica financeira. Essa é a minha visão, e a gente precisa dar munição para o investidor entender qual o risco para fazer o valuation. Porque meu último comentário, prometo. Mas quando a gente vai, às vezes a gente está olhando muito produtos ESG e falando assim, não, porque o investidor que investe em produto rotulado. A grande questão de ESG, na minha visão, não é produto rotulado. É a integração do valuation como um todo. Quer seja eu um investidor comprado ou não em ESG. A gente tem que acho que a grande mudança de paradigma vai ser trazer riscos e oportunidades no fluxo de caixa, ponto. Não é oportunidade adicional por estar utilizando um instrumento A ou B. Acho que essa é a mudança que a gente precisa. Então, não precisa ter um ETF de diversidade, necessariamente. Óbvio que tem produtos que são super importantes, mas não está vinculado somente a produtos rotulados. A gente vai ter que integrar muito no modelo de valuation como um todo. Não, total. E lá na B3, né, a gente fala que a gente tem um duplo chapéu, que a gente tanto é uma empresa de capital aberto, né, que tem que ter as melhores práticas, para que a gente possa induzir o mercado a seguir, né, as mesmas práticas e evoluírem, avançarem nas suas agendas de diversidade e inclusão e a ESG também, né, como um todo. E uma coisa que a gente tem feito desde 2022, 2023, é, de fato, pesquisa mesmo, para trazer mais dados que ajudem a reforçar essa narrativa, né, de o porquê que tem que ser feito. E não está só no lugar porque é o certo. Não, é porque, quando eu olho para o Brasil, 7 em cada 10 brasileiros entendem o que é diversidade e acreditam, 8 em 10, que é papel das empresas fazerem isso. Então, acho que tem vários argumentos e narrativas que a gente precisa ajudar, de fato, né, as empresas a usarem mais, né? Porque isso também acaba sendo um argumento que ajuda muito na discussão de negócio. Obrigada, Denis. Mas acho que aqui, assim, a gente tem 10 minutos, então a gente vai indo mais para o final. Eu queria ouvir de vocês, assim, qual foi uma iniciativa, alguma estratégia que vocês usaram que foi matadora, assim, para a transformação da pauta nas agendas de vocês? Se é que tem uma só. A nossa, eu acho que, de verdade, foi a meta no PLR, tá? Eu acho que isso, dando minha experiência aqui, eu acho que foi o que botou o aumento de representatividade na agenda de todo mundo, e foi demais, assim. Eu acho que eu concordo muito com o Denis. Assim, para mim, foi integrar a diversidade e inclusão na agenda ESG. Ainda era algo muito departamental, grupo de afinidade, a área de diversidade e inclusão, embaixo de people, né, a área de gente, a área de pessoas. E hoje eu estou com a agenda ESG como um todo, eu também assumi diversidade e inclusão, e eu respondo para o COO. Então, isso foi uma virada muito, muito grande, assim, em tudo que a gente, e acho que no painel anterior também falou sobre isso, em como a gente percebia a diversidade e inclusão, para além das metas, né, que a gente já tem, mas o impacto no PNL, né, o impacto, de fato, na ponta, o dinheiro que a gente está deixando na mesa, inteligência artificial, o que essa geração está consumindo, viés algorítmicos. Então, a gente começou a falar, inclusive, a CIT também é uma consultoria, né, então, como que a gente pode
ofertar o que a gente faz internamente para os nossos clientes. Então, começa a ter um assunto, para além de dentro para dentro, né, só olhando para os colaboradores, mas uma geração de valor e de negócio também, e que isso, eu acredito, só foi possível por estar mais conectada com o business, né? E não que estar conectada com a área de pessoas não possibilite isso, mas eu acho que acaba ofuscando um pouco até a própria agenda e fica muito no campo dos colaboradores e da meta, e não necessariamente a gente consegue alavancar numa agenda junto com o conselho. Então, hoje, eu estou diretamente no conselho, eu converso com as pessoas do conselho sobre esse tema, o próprio comitê ESG, time de comitê auditoria. Então, para mim, a integração do tema na agenda ESG como um todo e estar plugada diretamente, né, com o CEO foi a grande virada. Assim, eu acho que a gente ainda vai colher muitos frutos dessa nova governança. Eu acho que para a gente no Fleury realmente não tem só um fator, mas também o fato da gente ter diversidade e inclusão dentro da agenda estratégica de ESG foi o que permitiu que a gente fizesse o desdobramento de metas na companhia, né? Mas acho que teve outro ponto também bastante importante, né, no sentido de criação de cultura de diversidade e inclusão, e que foi muito importante para a gente, que foi a criação dos grupos de afinidade, né? A gente gerou um movimento na empresa voltado a esse assunto, né, muito mais amplo do que se as áreas fossem agir, né, de uma maneira separada, né? Então, os grupos de afinidade são formados por voluntários ali de todas as áreas e marcas do grupo, eles têm um potencial grande de manter o tema vivo na organização também, né? Então, para a gente foi importante, os grupos têm sido muito importantes na criação da cultura ali em todos os níveis da companhia. Estava aqui pensando qual foi a nossa grande virada, né? O banco já vem tratando esse tema de sustentabilidade de diversidade há bastante tempo, e não à toa a gente foi eleito, né, o banco pela 6ª vez consecutiva como o banco mais sustentável, e traz toda essa abordagem, né, de todas as letras do ASG. Mas eu acho que a nossa grande virada foi quando a gente conseguiu fazer com que essa comunicação chegasse a todos os funcionários, quando a gente conseguiu perceber que isso não é só fazendo parte da nossa estratégia em si, que está ali escrito bonitinho no plano diretor, mas quando as pessoas começaram a sentir que ela faz parte dessa estratégia e que a gente está buscando cada vez mais atingir esses indicadores. Então, essa divulgação que a gente tem feito, essa conscientização que a gente tem colocado para todos os funcionários, a forma como a gente está trabalhando de uma forma transparente e que a gente quer, sim, atingir, declarado na nossa Agenda 30, né, que a gente quer atingir ali, superar os 50% de mulheres no comando, raça é prioridade, isso sim foi a virada. Então, a gente percebe, conversando com os colegas, que isso fez a diferença, né? E a TAS, que é a nossa presidenta, ela traz muito isso, né? Ela é muito aberta e muito transparente. Então, acho que isso também reforçou ainda mais, acho que essa comunicação foi a nossa grande virada de chave. Eu queria comentar de onde eu espero que seja a nossa próxima virada. Um pouco da nossa virada eu já comentei, foi a criação do grupo da Agenda de Diversidade, mas semana passada estava no encontro de contabilidade da Abrasca e estava assistindo na terça do CFC falando sobre questão de ética e o uso do modelo do relato integrado no modelo dos capitais, lá discutindo a ética no capital humano, gerando como preservação de geração de capital intelectual. Eu acho que a gente precisa fazer mais esse tipo de conexão. E, para quem não lembra, isso está no framework do S1. O modelo de negócio está lá, destacadinho. Quando você pega ali o mapping tool do Integrated Reporting Org, fala exatamente aonde esses pontos do relato integrado conversam com o S1 e com o S2. Mas eu enxergo que a gente vai ter que trabalhar muito nisso, para mapear, principalmente, qual é o risco e oportunidade de eu destruir minha geração de capital intelectual ao não trabalhar a diversidade. O que eu posso capturar mais do que, de repente, meu concorrente que não trabalha isso. E como a gente trabalha na Blendon com empresas de diversos portes e setores e tamanhos, a gente vai desde um Banco do Brasil a um banco que
Outro dia, minha mãe perguntou que banco é esse que eu nunca ouvi falar deles. Então, a gente está acostumado a ter diversidade até na nossa carteira, a gente precisa ajudar essas empresas a gerarem alguns desses insights. Algumas empresas vai ser muito fácil, porque a empresa já está lá super bem estruturada, super bem arrumada, mas imagina dentro dessa estrutura de 700 empresas, mais de 700 empresas que vão ser obrigadas a fazer esse tipo de relatório, o quanto a gente tem de oportunidade. Assim como no painel anterior da COP, a gente estava falando de oportunidade, vai ter muita empresa que até hoje não olhou para a discussão de risco climático, vai ter muita empresa que até hoje não pensou em diversidade direito. A gente tem uma oportunidade muito grande na mesa. E se as empresas não discutirem esse tipo de oportunidade, vão estar expostas a risco, porque se ela não fizer bem, alguém do lado faz. E aí você começa a perder gente, começa a perder cliente, começa a perder insights de produtos de maior resiliência, maior valor agregado. É aqui que eu enxergo esse ambiente como um todo. E acho que muito desse lugar dos dados, né, de como as empresas também olham para os dados e usam eles de maneira estratégica também para conseguir impulsionar a pauta, né? Então, eu vou fazer uma última pergunta. Eu peço também para vocês responderem rápido. Mas qual que é uma dica que vocês dariam para as empresas que estão começando para acelerar essa pauta? Assim, eu sempre vou responder também como B3, mas para mim é sempre o lugar de você fazer um censo, de você ter os indicadores que você quer alcançar para você conseguir medir também. Então, acho que essa é sempre minha recomendação para as empresas que estão começando. Eu acho também que assim colocar o tema, né, de diversidade, equidade e inclusão, para ela deixar de ser só algo que fique ali no papel e a gente trazer para a estratégia corporativa, né, para deixar de ser só iniciativas pontuais para ações estruturantes, que a partir do momento em que a gente traz para dentro, que a gente tem KPI, que vai ser auditado, que tem que divulgar ao mercado, divulgar para o público interno, né, isso acelera. E se a gente quer realmente acelerar a pauta, né, a gente precisa ter uma governança forte, robusta e focada nesses temas de diversidade. Eu concordo com você. Assim, acho que os dados o número 1, né? Já diz o ditado que não é medido, não é trabalhado, né? E quando a gente faz o censo demográfico da organização, a gente começa a ver os gaps, né? Os blind spots que ali, nossa, não sabia, nunca tinha percebido que tinha só homem, né? Como assim você nunca percebeu? Então, acho que o dado ele também evidencia muito aonde que as organizações precisam ter mais esforço, né? Vai ter que trabalhar mais do que os outros marcadores. Então, acho que, primeiro, o censo demográfico. Concordo também, né, que os grupos de afinidade eles são alavancas muito potentes. Um time pequeno de diversidade, de ESG, para uma empresa, né, grande, não vai conseguir dar tração com a mesma velocidade que os grupos de afinidade conseguem ter, e aí ter uma governança, porque, embora seja voluntário, não dá para a pessoa fazer o trabalho dela 100%, mas 100% do grupo de afinidade, né? Então, na CIT, por exemplo, a gente tem uma política, né, de atuação de grupos de afinidade, onde as pessoas podem dedicar 10% do seu tempo. E aí isso é institucionalizado, então os nossos grupos eles são institucionalizados, e aí a pessoa pode dedicar até 10% do tempo dela pro grupo e ela ser avaliada também na sua performance, dada a atuação no grupo. Então, acho que isso também capilariza muito, né, as ações. Então, para correr, eu daria essas duas dicas, né, os dados e também os grupos de afinidade, mas de forma institucionalizada. Acho que a dica que eu daria, considerando que trabalhar com diversidade e inclusão é mexer nas estruturas da organização, né, do ponto de vista conceitual, mas também comportamental, né, e que precisa refletir em políticas e processos da companhia, é necessário o apadrinhamento da alta direção, né? Acho que isso é super importante, porque para você fazer mudanças significativas, né, você precisa que a alta direção esteja comprada com o tema, né? Então, eu diria, busque os seus aliados internos, né? E quem são os diretores que, efetivamente, os líderes que podem apoiá-lo nessa iniciativa e ajudá-lo a levar essa agenda em frente. E mesmo para aqueles diretores que não são tão aliados, tão afiliados, eu acho que é interessante estimular nesses executivos a exercitar o lugar do outro.
estimular que as pessoas se coloquem no lugar dos colaboradores. Um case bem rápido. Uns anos atrás, a gente trabalhou com uma empresa de economia mista no Nordeste. Aí, na hora que a gente estava acabando a entrevista, o CEO da empresa falou assim, o turnover aqui tá horrível. Está saindo muita gente, a gente não está conseguindo controlar. Aí eu fiz uma brincadeira com ele. Falei, posso fazer uma aposta com você? Eu aposto que o teu turnover está super alto em mulheres negras, seguido de homens negros, depois de mulheres brancas e está mais baixo em homens brancos. Ele falou, por quê? Eu falei, olha a foto do teu conselho, olha a foto da tua diretoria, olha a foto de todos os superintendentes com quem a gente conversou, numa região que a predominância é de população preta e parda. Você está tendo uma questão, e aí depois foram levantar os dados. O turnover mais alto eram de mulheres negras jovens. Se você era brilhante, você olha ali naquela estrutura e você fala, vai ser difícil fazer uma carreira bacana aqui. Vou para o mercado. Então, se a pessoa precisa se colocar no lugar, precisa entender aonde está o lugar do outro. Uma das questões que a gente hoje em dia... E isso é um exercício constante. Semanas passadas a gente se pegou usando o termo capacitista em discussão no escritório. Que a gente falou assim, a CVM não vai ter braço para fiscalizar tanto relatório. Gente, não vai ter braço. Pelo amor de Deus, tem termo muito mais adequado para isso, a gente é melhor que isso. Vamos corrigir a nossa fala. No caso foi minha, inclusive. Eu falei, gente, não é... Então, a gente pode usar um termo mais técnico, mais apropriado, que seja mais inclusivo, que vai gerando um ambiente mais favorável para desenvolvimento de negócio, para as pessoas desenvolverem suas carreiras e afins. Pessoal, o nosso tempo está esgotado aqui. Muito obrigada por compartilhar. Acho que fica de takeaway do painel de fato, a gente vê, né, como a consistência de você ter uma estratégia clara de diversidade, seguir um plano, acompanhar, ter dados e conectar diversidade, inclusão e ESG na estratégia do negócio faz toda a diferença, independente do setor. Então, assim, é muito legal ouvir tantas experiências com trajetórias tão consistentes. Obrigada. Obrigada, Brasca, e vocês também pelo painel. Obrigada.